através da vida dela aos nossos corações. Te damos graças, Jesus, pelo posicionamento que o Senhor tem colocado na vida de cada um dos pregadores que estão aqui sobre o teu altar, Senhor. Nesse momento nós pedimos a Ti, Deus, continua usando, continua falando através dos lábios da Tua filha, Pai, para a Tua igreja, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos entender, Jesus. Usa ela, continua usando ela, Pai, de uma maneira sobrenatural, que ela venha diminuir e o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, venha crescer, em nome de Jesus Cristo, através da vida dela. Amém. Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos fazer a leitura no verso 12, e depois os irmãos podem se assentar. Lucas 5. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Pode se assentar. Verso 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Amém? Glória a Deus. Então aqui o Senhor andando como de costume, né, pelas cidades, e as multidões o seguiam. E nessa ocasião aqui, aproximou-se de Jesus um homem com lepra, um homem coberto de lepra. Essa passagem, ela também está nos evangelhos de Marcos e de Mateus, né? Mas aqui no evangelho de Lucas, ele enfatiza a gravidade da doença em que aquela pessoa se encontrava, em que aquele homem se encontrava. E ele enfatiza isso porque ele era médico. Então aqui o texto diz o seguinte, que aquele homem estava coberto de lepra. Aquela doença, aquela enfermidade tinha tomado o corpo dele por inteiro. Amém? E agora abra sua Bíblia no livro de Levítico, para a gente entender um pouquinho o que era a lepra e como as pessoas que a tinham eram tratadas naquele tempo. Levítico 13. A partir do verso 9 até o 11. E diz assim. Aqui é uma pessoa com lepra, né? Que diz assim, ó: quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele. E o sacerdote declarará impuro, não porá em isolamento, porquanto está impuro. Então, o texto aqui em Levítico, se vocês puderem ler, ele vai declarar os vários estágios que era a lepra. Então, ela tinha vários graus, né? E tinha situações em que a pessoa estava ali com sintomas, com sinais, e quem era responsável por avaliar e dar o diagnóstico dessa doença,
para o povo eram os sacerdotes. Então ali, após examinar a pessoa que estava apresentando os sintomas, seja na pele, seja no couro cabeludo, enfim, o sacerdote isolava aquela pessoa por 7 dias, e após ali 7 dias ele retomava ali para ver com uma pessoa, para ver como que ela estava, para ver como que estavam os sintomas delas, e ali ia designar se ela poderia sair do isolamento ou se ela ia permanecer no isolamento, ou se ele já ia decretar que aquela pessoa ali tinha lepra, né? E a lepra, naquela época, na época de Jesus, era uma doença tratada como incurável, quando ali já era determinado que a pessoa estava com ela. Então, a pessoa em vida, ela já recebia um decreto de morte, porque ela tinha que sair do convívio da sua família, sair do convívio ali das pessoas próximas. Ela era proibida de frequentar o templo, né? E por muitas vezes o isolamento era mais distante, a pessoa meio que ficava confinada e ela vivia sozinha, né? Essa é a realidade. Ela era totalmente isolada da sociedade, né? E isso aconteceu aqui com esse homem. E pelo grau de enfermidade que Lucas relata lá no seu livro, ele já tinha sido declarado como leproso e ali ele estava condenado a morrer. Então, ele vivia morto. Essa é a realidade. E não bastante a pessoa ficar afastada da sociedade, de seus familiares, ele era tirado mesmo, proibido, e mais, ele era considerado como impuro. Então, ele não podia nem andar e nem falar com as pessoas. Quem tocasse numa pessoa impura, tornava-se impuro como aquela pessoa. Então, ali a pessoa tinha que fazer o seguinte, faça a leitura no verso 45. Do mesmo capítulo 13. Sendo essa pessoa já considerada um leproso, uma pessoa impura, ele tinha que fazer o quê? Verso 45. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro, enquanto tiver a doença. Estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Como eu disse, eram vários tipos de estágios, né? Esta doença. Ela aparecia na carne viva, ela aparecia como feridas purulentas e mal cheirosas, por queimaduras, por ferida no couro cabeludo ou por manchas brancas na pele. Então, se, dado o momento, aquilo ali cicatrizasse, ele poderia sair do isolamento e poderia voltar a ser puro. Mas, específico, no caso deste homem aqui, que foi ao encontro de Jesus, ele já não tinha mais jeito na concepção ali do sacerdote, que já tinha declarado para todos que ele era impuro. Então, aquele homem, chegando a Jesus, ele fala, vamos fazer a leitura novamente? Se quiseres, pode o quê? Pode me curar? Não. Ele diz, se quiseres, pode purificar-me. Então, ali na realidade, ele não estava pedindo a cura para o Senhor. Ele estava pedindo para o Senhor a purificação. Por que a purificação? Porque o impuro não podia ir ao templo. Se ele não podia ir ao templo, logo ele não podia se comunicar com Deus. O impuro não podia ser tocado. Então, ele não tinha um convívio com seus filhos, ele não tinha um convívio com a sua família. Então, ali para ele, não importava ser curado, importava ser purificado, porque com a purificação, ele tinha de volta a vida dele. Amém? Então, ele pergunta ao Senhor, ele fala ao Senhor. Então, a Bíblia fala aqui que ele roga ao Senhor, dizendo, se quiseres, pode purificar-me. No Evangelho de Marcos, Marcos, fala que ele suplicou, na mesma passagem, ele suplicou ao Senhor. Então, aquele homem prostrado, ele suplica.
Em Mateus fala que ele adora ao Senhor, pedindo. Agora veja bem, uma pessoa que já é diagnosticada com uma doença dessa, uma doença maligna, né, contagiosa, uma pessoa que não pode andar, não pode ser tocado, que cheira mal, porque aquelas feridas elas cheiravam mal. Então ele mesmo já se sentia incomodado e todos repudiavam ele. Além disso, ele tinha que andar com roupas rasgadas, despenteado e ainda anunciar, gritar de que ele era impuro. E por que ele fazia isso? Ele fazia isso para que aquelas pessoas não encostassem nele. Porque se aquelas pessoas encostassem neles, elas também iam se tornar impuras. Então, a vida daquele homem ali acabou. Podia dizer que ele já estava morto. E aquela doença era uma doença irreversível. Não tinha cura. Então, era muito triste para uma pessoa ser diagnosticada numa situação assim. Para ela, não tinha mais jeito. E aí, ele vai ao encontro, aquele homem vai ao encontro do Senhor. E ele declara, ele não pergunta. Ele declara, o Senhor pode me purificar, se o Senhor quiser. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero. Jesus respondeu, quero, seja purificado. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia da vida daquele homem. Porque aquele homem era isolado, estava ali, deixado de lado. Qual era a angústia daquela pessoa? Qual era a angústia no coração daquele homem, aquele sofrimento por viver daquela forma? Há relatos que a lepra, ela comia partes dos membros, deteriorava o corpo. Imagina você ficar com a parte do seu nariz corrompido por aquela doença, cheio de ferida, envolto de ferida, fedido, com as roupas rasgadas, e tendo que gritar, anunciar à rua, no meio do povo, de que você era impuro. Não bastasse o constrangimento, a dor, porque muitas daquelas feridas causavam dor, né? A pessoa não tinha nem como se cuidar, não podia, não tinha como. Há relatos também que muitos deles se isolavam em cavernas, esperando a morte chegar. Olha que triste. A pessoa se entregava, porque ela não via saída, ela não via ali solução para aquela situação ali que ela passava. Mas Jesus passou no caminho daquele homem. E ele não perdeu a oportunidade. E ele foi ao encontro do Senhor. E ele declarou, ele rogou. E o Senhor teve misericórdia. E o Senhor disse, quero, seja purificado. Olha que lindo. Olha quão grandioso é o Senhor. Quão grande é as obras que Ele faz na vida. Desde a antiguidade até agora, Ele vem purificando as pessoas. Ele vem limpando a vida das pessoas. E a lepra, ela era considerada como um pecado. Então, ela era a demonstração, o símbolo de que aquela pessoa era amaldiçoada por Deus. Amaldiçoada pelos homens. Caracterizava ali um pecado explícito ou oculto naquela vida, segundo a lei. Então, quando a pessoa olhava outro naquela situação, muitas vezes não sentia nem dor daquele ser, daquela vida. Porque já dizia, ele mereceu, pré-julgou, ele mereceu aquilo que ele está passando. E no original grego, essa parte que fala que o Senhor teve misericórdia da vida, diz que o Senhor ficou comovido até as vísceras. De tão profundo que foi a comoção do Senhor em ver aquele homem. E a Bíblia diz que o Senhor toca naquele homem. O Senhor toca nele e diz, seja curado. Mas em outras ocasiões, o Senhor não tocou nas pessoas para dizer que ela estava curada, para declarar que a cura havia acontecido. O Senhor simplesmente falava, tua fé te curou, seja curado. Mas especificamente aqui neste caso, onde um puro não podia tocar um impuro, o Senhor tocou na vida daquele homem e declarou
eu quero, sejas curado. Amém? E não mais que isso, né? O Senhor, sendo uma pessoa pura, sendo um Deus totalmente puro, ali na figura de homem, ele tocou uma pessoa impura e não se tornou impuro como ele. Pelo contrário, ele tornou aquele homem que era impuro numa pessoa pura e permaneceu sendo puro. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor curou aquele homem imediatamente. Foi naquele momento que ele tocou. E por que será que ele tocou aquele homem? Então, se o Senhor Jesus teve misericórdia dele, a ponto de ficar totalmente comovido, compadecido com aquela situação, certamente ele tocou aquele homem para demonstrar, para ensinar o quê? Que ele não se importava com aquelas feridas mal cheirosas, que ele não se importava com aquelas erupções no corpo ou queimaduras, com aquele mau cheiro. Ele não se importava com as roupas rasgadas, com os cabelos despenteados. Ele não se importava com nada disso. Porque ali o que mais importava era o íntimo daquele homem, que desde longe reconheceu que o Senhor podia curá-lo. Amém? Comovido, o Senhor curou aquele homem e tocou nele, quebrando ali todas as leis do homem. Amém? O Senhor, sendo puro, tocou o impuro e permaneceu puro, porque o Senhor é maravilhoso. Amém? É muito profundo, é muito tocante essa passagem aqui, porque muitas vezes nós estamos na rua, estamos no trânsito, vou falar de mim. Muitas vezes. E nós repudiamos as pessoas que encostam, porque elas estão mal cheirosas. Quando a gente fazia o evangelismo, que a gente preparava os alimentos para os moradores de rua, e aquilo era feito com alegria, era feito com amor. Creio que todos que estavam ali faziam porque gostavam de fazer. Não era uma obrigação. E a gente sabia da satisfação em preparar aquele alimento e levar para as pessoas em condição de rua. E em todo momento eu ficava incumbida de preparar o alimento. Então eu fazia o alimento, né? Tinha uma pessoa que limpava e as outras que organizavam e outras que levavam. E quando eles levavam, tinha uns que levavam o alimento, tinha outros que levavam a palavra. Porque o nosso corpo ele precisa do alimento físico, que nos nutre, e do alimento espiritual, que nos mantém. E quando eu ficava ali preparando, muitas vezes eu ficava pensando. Eu não tinha vontade de ir até lá levar. O meu desejo no meu íntimo era de preparar. Eu tinha alegria de fazer aquilo, entendeu? Da melhor forma. E quando eu recebia a notícia, o pessoal gostou da comida, eu ficava feliz. E aquilo era como um motriz, uma motivação para continuar fazendo. Mas eu pensava no meu íntimo e uma vez eu falei para uma das minhas irmãs, eu não tenho chamado para ir até lá. Porque eu não sei se eu consigo chegar numa pessoa que está mal cheirosa e ela pedir um abraço e eu vou abraçar, mas não vai ser de coração. Porque eu tenho toque com cheiro. E aí, foi difícil para mim falar isso, mas eu falei, porque é a verdade do meu íntimo, é a verdade do meu coração. Eu tenho um problema com cheiro, quem me conhece sabe. Então, para mim até aquele local, levar alimentos, era uma coisa. Mas e se uma pessoa que estivesse precisando de um abraço, pedisse para mim, eu não ia conseguir. E se eu abraçasse, não seria de coração. E quando eu chegasse em casa, eu ia me lavar, porque eu me conheço. Isso não ia agradar o coração de Deus. Ia ser fazer por fazer. Então eu continuei na cozinha, continuei fazendo e preparando com amor, porque eu sabia que aquilo ali ia abençoar a vida das pessoas. E muitas vezes a gente está na rua, passa uma pessoa, pede uma esmola ou pede uma ajuda, né? E a gente dá assim, ó.
porque a gente não quer se contaminar, a gente não quer pegar aquele mau cheiro para a gente. Às vezes a gente tem medo, mas na maioria das vezes não é medo, é repúdio. Essa é a verdade. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus não teve isso. Ele tocou, quebrando ali toda a lei. Ele tocou aquele homem. E mais que isso, no grego, esse tocar não era pegar na mão, não era simplesmente cumprimentar, era abraçar, era acolher, apertar. Então, Jesus apertou aquele homem mal cheiroso, maltrapilho, esfarrapado, cheio de lepra, contagioso, impuro, e disse: quero, seja purificado. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus não olha para o estado que você está. Se a lepra era um estado de pecado, ontem você e eu estávamos no estado de pecado. Talvez não da lepra, mas de outros pecados tão impuros quanto. Vivíamos na mentira, no engano, na prostituição, no erro. Vivíamos enclausurados com paranoias da nossa mente. Vivíamos escravos de bebida, de jogatina. É pecado. É a lepra. Mesmo assim, o Senhor olhou para cada um de nós, não teve repúdio, não teve ali desprezo algum. Olhou para mim, olhou para você, e com misericórdia, e comovido, com seu braço forte ele veio: quero, seja limpo, seja purificado. E assim eu e você estamos aqui hoje, o adorando e o servindo em espírito e em verdade. Deixamos de ser condenados porque nós tínhamos um atestado de óbito, porque o pecado nos condenava ao que é a morte, e a morte eterna. Mas o Senhor nos tirou daquela clausura, daquele isolamento, daquele pecado, e nos resgatou, e nos deu a possibilidade de viver com Ele durante toda a eternidade, porque Ele não olhou o nosso exterior, Ele olhou como Ele olhou na vida daquele homem, daquele leproso. Ele olhou o quê? O íntimo, o coração dele. Olha que coisa linda. Éramos leprosos, fedidos, mal cheirosos, maltrapilhos. Assim era eu e era você. Espiritualmente falando, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou. E Ele disse, com todas as letras, não hesitou. Ele falou: quero, seja limpo. Amém? Ele não disse: se você tomar banho, eu te quero. Ou Ele disse assim: se você largar o vício, eu te quero. Se você deixar esse pecado, eu te quero. Ele disse: quero, seja limpo. E abraçou, e acolheu. Amém? E a Bíblia falou que depois dessa situação, que o homem já estava curado, Jesus, cumprindo a lei, pediu que aquele homem fosse até o sacerdote se apresentar. Porque pela lei de Moisés, quem era que dava o diagnóstico da doença era ele, quem era que dava o diagnóstico da cura também era ele. Então o Senhor falou: vá até o sacerdote, se apresente-se a ele, apresente a oferta de sacrifício e não conte a ninguém a respeito disso. Então o Senhor deu ali a orientação e deu uma ordem: não conte sobre essa cura para ninguém. E assim aquele homem fez. Ele foi, se apresentou, ofereceu ali a oferta pela purificação dele, mas ele contou. E ele contou, e a Bíblia fala o seguinte, vamos fazer a leitura aqui, para a gente ver o que aconteceu. Marcos 1, 45.
Glórias a Deus. Marcos 1, 45. Diz assim: Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava de fora, em lugares solitários. Aquele homem saiu, foi até o templo, se apresentou, ofereceu ali ofertas, porque o Senhor falou que ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir a lei. O Senhor é aquele que cumpre as leis, e ordenou que assim ele fizesse. Então ele foi, mas ele não ficou calado, ele falou, e a Bíblia diz que a notícia se espalhou, e no livro de Marcos de Lucas fala que multidões de pessoas seguiam Jesus após isso. Por quê? Porque a cura da lepra, naquela época, era considerada mesmo que uma ressurreição. Por quê? Porque se aquela pessoa era considerada como morta quando recebia a notícia de que estava com aquela doença, então quando ela recebia a notícia de que tinha sido curado, logo a pessoa reviveu, ressuscitou. E para os judeus, apenas quem tinha o poder de ressuscitar, de curar essa doença, que era incurável, era Deus. Amém? Então o Senhor não pediu para ele não contar aquilo, porque não era o momento do Senhor. Ali o Senhor já sabia que multidões e multidões iriam atrás dele, mas não por ele ser declarado Jesus, mas por aquilo que ele podia fazer. Então as pessoas iam atrás dele para buscar também cura. E aí a Bíblia fala que o Senhor se separa dessas pessoas. Então hoje, depois de sermos curados, depois de sermos purificados, já não importa mais as multidões. O que importa é o Senhor Jesus. E, continuando o texto, fala que o Senhor se separa. E o Senhor ali ora a Deus. Então, o Senhor cura, multidões e multidões de pessoas vai atrás dele, buscando ali cura, certamente buscando novos milagres, mas ele se separa. Jesus não está atrás de multidões. Jesus está atrás de curar almas, de curar vidas que verdadeiramente o buscam. E ele nos ensina sobre nos retirar, buscar a Deus e nos fortalecer. Jesus, sendo homem, ele podia curar, e ele só podia curar porque o Espírito de Deus estava com ele, dando ali o poder, o capacitando. Ele sendo Deus, mas na figura de homem. Então era por isso que ele se retirava várias vezes, várias passagens. Diz que o Senhor se separava de todos, ia orar, ia buscar Deus. Então, hoje a gente vê nas igrejas que é declarada a cura sobre a vida das pessoas quando a cura ainda não aconteceu. As pessoas chegam no lugar e é profetizado: você está curado, receba a sua cura. Ou manifestações dizendo que após aquilo, aquela simbologia, a pessoa seria curada. O Senhor Jesus não fazia nada disso. Ele não buscava isso, ele não buscava o holofote para si. Ele queria apenas curar as pessoas espiritualmente. E para que ele pudesse fazer aquilo, ele buscava o poder, a força no Deus, no Pai dele. E era por isso que ele se separava. Então hoje, a gente não tem que buscar em pessoas, em coisas que a gente está vendo, que muitas vezes é enganosa. Temos que aprender a nos separar, a orar e a buscar de Deus essa força e o poder para separar as iniquidades da nossa vida, para afastar o pecado da nossa vida. Porque somente por meio da oração é que o Senhor nos fortalece, nos enche da tua graça e da tua misericórdia e nos faz permanecer nos caminhos dele. Por meio da oração, o Senhor vem nos fortalecendo. Então, cada um de nós
que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, temos que ter esse comprometimento de orar e de buscar, e de nos fortalecer, e de agradecer, ser grato, como a irmã logo aqui estava ministrando. Seja grato pela sua vida, seja grato porque o Senhor te resgatou e te tirou daquela vida leprosa, daquela vida de pecado, daquela escuridão, e te trouxe para a luz, te enchendo de vigor e de vida eterna. Somente Deus tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. Então, ao ler a mensagem do Senhor para a sua vida, se aprofunde disso e entenda que o Senhor quer falar ao seu coração. Ele quer falar porque, assim, lá no íntimo, Ele te conhece. As pessoas talvez só olhem a sua doença externa, mas eles não olham o que você tem no íntimo, mas o Senhor vê. Amém? E foi por isso que eu coloquei no título da mensagem o seguinte tema, o seguinte título: Quando Jesus te tocar. Amém? Quando Jesus te tocar no íntimo, você vai ver o milagre acontecer. Quando Jesus te tocar no profundo, você vai viver as maravilhas que o Senhor tem na sua vida. E não importa se hoje você está leproso, se você está contaminado, se você está impuro. O Senhor é o único que pode reverter essa situação. Se Ele vê sinceridade no seu ser, se Ele vê honestidade no seu íntimo, Ele te purifica. E Ele te tira daquela vida de vergonha, e você não vai mais precisar andar gritando impuro, impuro. Você vai andar gritando: louvado seja o nome do Senhor. Amém? Foi para isso que o Senhor te resgatou. Foi para isso que Ele tirou você daquela vida de pecado e de dor. Foi por isso que Ele te abraçou e disse: quero, seja limpo. E a partir do momento que você é limpo, você precisa agir como aquele homem. Ele não ficou quieto, porque é impossível ficar quieto com a manifestação da glória de Deus na nossa vida. É impossível você ser curado, você ser limpo e ficar quieto. Você não manifestar alegria, você não manifestar prazer, você não declarar que só o Senhor é o Deus da sua vida, porque Ele te cura, Ele te limpa, Ele te traz de volta a vida. Traz à vida aquele que estava morto, aquele que tinha sido declarado morto. Amém? Então, o que nós aprendemos com isso? Que precisamos, sim, nos achegar a Deus, porque só Ele pode. Precisamos, sim, nos retirar da presença dos homens e nos apresentar de coração à presença de Deus, orando a Ele, buscando a Ele em espírito e verdade, se enchendo da sua graça, se enchendo da sua misericórdia e do seu poder. O Senhor vai nos capacitar para que você e eu possamos andar nessa vida, andar neste mundo enquanto Ele volta, até que Ele volte, fortalecidos e firmes, sabendo que a qualquer momento Ele vai voltar, mas eu sou dele, eu não sou mais do pecado, eu sou dele, eu não vou mais gritar que eu sou imundo, porque agora eu sou puro. Amém? O Senhor me purificou. Louvado seja Deus por isso. Amém? Essa é a mensagem, irmãos, que eu orei a Deus e o Senhor colocou no meu coração. Porque a cura, ela acontece quando há sinceridade no nosso coração. E só quem vê essa sinceridade é o Senhor Jesus. Eu e você podemos enganar a homens, podemos enganar o nosso irmão, ao pastor, mas ao Senhor ninguém engana. E é por isso que Ele nos resgata. Por isso que Ele nos tirou daquela vida de imundície, naquela vida de pecado. E não há um que não estivesse lá. Cada um na sua linha de pecado. Mas
todos pecaram, e por isso que haviam sido destituídos da glória de Deus. E pela graça e pela misericórdia dele, hoje você e eu, graças a Deus, glória a Deus por isso, estamos puros, estamos limpos. E não precisamos mais oferecer sacrifício por isso, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E hoje você e eu só precisamos agradecer e buscar a Deus e se encher do Espírito. E como aquele homem declarar a cura, para que multidões vá até Jesus, para que multidões sejam alcançadas, não apenas pelos milagres que o Senhor pode fazer, mas por quem Ele é. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus, e que a vida de cada um seja abençoada assim como a minha foi. Amém?